Vamos sair Não, dos BRICS, Brasil, o BRICS vai virar RICS, vai virar BRICS. Interessante essas questões aí. Eu confesso que não tinha conhecimento, né? Não sou um grande estudioso dessa pauta de armamentos, enfim. Mas eu estava bem curioso para saber do Laterza sobre algumas questões dos BRICS, né? E eu acho que a primeira, exatamente sobre a presidência do Brasil, né? Quais as expectativas, o Laterza, que tu tens aí? O Brasil assumiu a presidência, né? 1º de janeiro. Já tivemos novas adesões, né? Indonésia, Cuba, Bolívia e outros países aí, né? Que na realidade foi a Rússia que fez o trabalho todo, né? São resquícios ainda da presidência russa, né? E que o Brasil consolidou porque está agora já na presidência, né? Mas quais são as expectativas da tua parte, ô Laterza, em relação a essa presidência do Brasil dos BRICS? Primeiramente, eu gostaria de fazer considerações, né? Porque eu sou presidente de uma organização, a Associação Delegado de Polícia do Brasil, que participou do Fórum Interassociativo chamado Fórum Futurológico dos BRICS em Moscou, em julho do último ano. Então, nós trabalhamos diretamente com isso, participamos de audiências públicas na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, especificamente sobre o desafio da cooperação do Brasil no âmbito dos BRICS. Primeiro, qual a natureza dos BRICS? Os BRICS não são um bloco. Os BRICS não são uma união alfandegária, comercial ou financeira. Os BRICS são um fórum, agora já consolidado, mas um fórum de cooperação econômica que se expandiu para outros esteios. Cultura, tecnologia, até desporto, e agora mecanismos alternativos de liquidações bancárias, digamos, alternativos, né, ao sistema SWIFT, de liquidação e pagamentos interbancários. E busca justamente garantir uma soberania maior por parte dos países integrantes em relação a trocas comerciais e, principalmente, a construir uma nova engenharia financeira que seja mais independente de sanções internacionais aplicadas pelo eixo euro-atlanticista liderado pelos Estados Unidos. E que busca também fortalecer o pagamento entre moedas dos respectivos países e para garantir justamente maior segurança jurídica. Por incrível que pareça, é para garantir segurança jurídica nas transações comerciais e bancárias internacionais, tendo em vista o fato de que o eixo euro-atlanticista, liderado pelos Estados Unidos, é o que mais pratica lawfare, ou seja, a prática de você instrumentalizar determinadas codificações e legalidades, interpretando conforme determinado viés estratégico ou viés geopolítico, para aplicar sanções unilaterais, ainda que a revelia de contratos. Porque muitas das ações que vulneram o sistema de pagamentos entre os países sancionados não é entre o Estado, por exemplo, não é entre o Irã e a Alemanha, é entre, justamente, pessoas jurídicas de direito privado ou pessoas jurídicas de direito público interno do Irã com, por exemplo, um comprador da Alemanha. Então, não é o Estado, o que é mais grave. São justamente pessoas jurídicas que são esgarçadas e afetadas pela legitimidade de contratos. Então, essas sanções internacionais violam do princípio jurídico mais elementar que o liberalismo econômico tanto preconiza. Pacta sunt servanda. Os contratos devem ser cumpridos. Ou seja, os contratos eles não podem sofrer nenhum tipo de dirigismo ou intervenção estatal, salvo quando ele ofender a jurisdição nacional, de acordo com as codificações pré-estabelecidas em conformidade com o pacto social daquele Estado-nação com seus cidadãos. Agora, simplesmente por um viés geopolítico, por disputas de rivalidades, de poder, dentro do hegemon que caracteriza as relações internacionais, os chamados choques entre potências, é um absurdo. Consequentemente, isso gera insegurança jurídica. Por conseguinte, os integrantes dos BRICS buscam mecanismos alternativos ao SWIFT e outros sistemas institucionalizados financeiros dominados pelos Estados Unidos e pela União Europeia, que basicamente a União Europeia hoje é uma sucursal dos interesses norte-americanos nesse aspecto. Então, essa é a natureza dos BRICS. Mas o que acontece? Está muito longe os BRICS terem consolidação
geopolítico, militar ou de segurança. Vou falar por quê? Porque são países, cada qual, com interesses muito específicos, principalmente no âmbito da política externa. E são países que ainda têm disputas geopolíticas próprias entre eles, que precisam ser resolvidas. Eu costumo dizer que, em Kazan, o resultado da reunião dos BRICS em Kazan não foram aquelas declarações com amplificação de cooperação ao lançamento do BRICS Pay. Foi justamente o anúncio da resolução do conflito fronteiriço de Ladakh, na região ali do Himalaia, entre a China e a Índia. Se essas duas potências conseguirem resolver e dirimir a conflituosidade das suas fronteiras, que levou a um conflito sério em 2020, com mortes de soldados, inclusive, as potências ocidentais não vão ter mais como instrumentalizar essas ambas potências emergentes, para justamente gerar dificuldades de coesão dentro dos BRICS. Também existem também desafios pontuais entre integrantes titulares dos BRICS. Por exemplo, a Etiópia e o Egito. A Etiópia e o Egito têm sérias discrepâncias e desavenças na Somália e também pela construção da Etiópia de uma grande usina hidrelétrica, a qual o Egito é contra, justamente porque o Egito sofre muita escassez de água e recursos hídricos. Então precisamos assim entender que não há uma posição ainda uniforme monolítica dentro dos BRICS no aspecto geopolítico, até porque a Índia tem parceria com os Estados Unidos dentro da Quad, o diálogo quadrilateral, que é um grupo, um fórum de segurança e defesa e de cooperação militar. Por exemplo, também temos que considerar a proximidade da Etiópia e do Egito com os Estados Unidos. São países que migram, ora para a China e para a Rússia, ora para os Estados Unidos. Mesma coisa a Indonésia. A Indonésia tem aquilo que se denomina diplomacia do bambu, extrai o que há de mais positivo de cada potência, sem alinhar automaticamente a nenhuma delas. O Vietnã faz isso. E o Brasil desaprendeu a fazer isso. Eu sei que vocês vão me fazer a pergunta do Brasil. O Brasil parece o integrante mais constrangido hoje dentro dos BRICS, porque eu não sei. Porque se o Brasil se afastar dos BRICS, honestamente, o que vai ser das nossas elites em relação a faturamento, às suas rentabilidades? Vamos abrir o jogo aqui. É contrário até os interesses das elites produtivas do país se afastar dos BRICS. O que vai ser do agronegócio se afastar da Rússia e não conseguir comprar fertilizantes a preço de custo? O Brasil importou 10 bilhões de dólares quase em diesel e fertilizantes da Rússia. Em relação à China, eu não vou nem comentar. Pois não. Desculpa te cortar, mas ninguém tem mais interesse nos BRICS do que o agronegócio brasileiro, né? Exato, é verdade. É um dos maiores beneficiados pelos BRICS, pelas boas relações com Rússia, com China, enfim, né? Tanto o BRICS quanto Rota da Seda e Rota Bioceânica, não é? Bom, esqueci o nome. Transoceânica. Isso, né? Mas, então, o que acontece? É uma verdadeira contradição. E, consequentemente, as elites produtivas desse país vão sucumbir. Ou acho o quê? Que o Brasil vai ser aceito pelo NAFTA? Isso é uma piada. Isso é uma piada. Se assim o fosse, já teria sido aceito. Entendeu? Ou vai trabalhar com acordos bilaterais com os Estados Unidos, com o Trump, que ninguém é maluco, nenhum país se submeteu a qualquer acordo bilateral do governo Trump, porque sabe que Trump negocia totalmente favorável ao país dele, em detrimento de pouquíssimas concessões. Todo mundo sabe disso. Uma estupidez. Então, o que acontece? Eu costumo falar, sabe, Celso e Portinho, o Brasil e as elites políticas de diferentes escopos partidários, vocês me desculpem a honestidade, parece que desaprenderam o básico que já foi praticado no país. Vamos pegar aqui a doutrina do pragmatismo responsável da política externa do governo Geisel. Estou falando do governo Geisel. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, dominado pelo MPLA de matriz comunista, do Movimento Popular de Libertação de Angola. Foi o primeiro país a reconhecer a independência pela Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, também nesse respectivo país. Mesma coisa Guiné-Bissau. Justamente para o Brasil projetar influência no seu entorno estratégico no Atlântico Sul. O Brasil rompeu um acordo militar com os Estados Unidos em 1977.
Só concluindo, o Brasil firmou relações diplomáticas com a China em 1976. Os Geisel, eu pergunto para vocês, era comuna? Pô, fica difícil. Quando a gente debate isso de forma mais técnica em determinados fóruns, todo mundo faz cara de paisagem. Entendeu? Porque existe uma ideologização infantil e tosca do Brasil em relação aos BRICS. Seja de um lado, seja de outro. Agora o outro lado está querendo justamente dizer que o Brasil está vinculado a países autoritários dentro dos BRICS. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos romper com os países árabes? Nós vamos romper com a China? Nós vamos, então, querer doutrinar os Estados Unidos a romper todos os acordos econômicos de parceria estratégica abrangente e limitada com a Arábia Saudita, com o Catar, com o Omã, com o Bahrein. Esses países são, abre aspas, democráticos, liberais. Pô, me poupe. Então fica essa discussão assim dentro do cenário da narrativa, dessas polarizações vergonhosas que dominam a sociedade brasileira, a qual se abdica do essencial para o desenvolvimento soberano, que é o quê? Buscar um pragmatismo responsável para extrair o melhor no âmbito das relações externas, para defender os nossos interesses. E não ficar se alinhando cegamente a esta ou aquela potência. Potências não têm amigos, potências têm aliados. Eu costumo falar, as relações internacionais elas não são lineares, estáticas, elas são mutantes. Ninguém imaginava uma parceria estratégica abrangente e limitada entre a China e a Federação Russa hoje em dia. Em 1969, a China e a antiga União Soviética quase tiveram um conflito nuclear por causa da disputa do Rio Amur. Vocês imaginariam o Irã e o Iraque hoje serem parceiros estratégicos um do outro? Em 1988, nós tivemos a Guerra Fratricida, 1980 e 88, entre o Irã e o Iraque. Então, a história, e principalmente as relações internacionais, não são estáticas e lineares. Então, você não pode ter uma adesão cega a nenhuma potência. Você tem que extrair o melhor delas. Aí você vê, vamos lá, você vê grandes nações emergindo como potências, Vietnã, Indonésia. Não estou nem falando mais de China, nem da própria Rússia. E a gente ficando para trás. Porque nós não conseguimos pensar de forma soberana para o nosso país. Rodolfo, tu falou de polarização e comunismo. Me diz uma coisa, Karl Marx é só para comunista ou as outras pessoas também deveriam ler? Eu dei aula de filosofia de direito. Não tem coisa mais assustadora. Eu li o Capital inteiro, eu li a ideologia alemã de Hegel, eu li uma das maiores obras de teoria de poder de Marx, Golpe do 18 do Brumário. É impressionante que se desconhece Marx, tanto a sobredita esquerda brasileira, quanto, eu não vou nem falar da outra, do setor. Marx nunca escreveu sobre questões de pautas de costumes. Quando eu falo para essa categoria de narrativas, quando eu não chamo nem de ideólogos, eu chamo de narrativa, que Marx seria altamente conservador nos costumes, ao ponto que ele definiu e construiu o conceito de lumpenproletariado. Eu falo, você sabe o que é lumpen? Aí não sabe, óbvio, né? Lumpen é escória. Marx considerava que os mendigos, os vagabundos, os extorsionários, as prostitutas, os cafetões não poderiam jamais compor a ditadura do proletariado e do novo homem, do chamado conceito de homem zero, do homem novo, do operário profissional que comporia, né, o proletariado. Tanto que ele definiu, cunhou o termo lumpenproletariado. E Marx nunca escreveu sobre isso. Eu falo. Aí a gente vai falar que essas questões de pautas de costumes tem muita derivação de Hermann Marcuse, que ninguém sabe o que é. Hermann Marcuse é ligado à CIA, que justamente introduziu nos movimentos civis e libertários de 1968 essas pautas pós-modernistas, da escola de Frankfurt, pós-estruturalistas, para justamente desviar das análises estruturais da sociedade. E ninguém discutiu a necessidade de você ter uma luta pelos direitos de segunda geração, que são os direitos econômicos e sociais. E, consequentemente, afastar da pauta da sociedade os problemas de desigualdade social, os problemas de alienação da classe, né, que trabalha, da classe trabalhadora, e, consequentemente, a própria classe trabalhadora ela fica imersa em debates inúteis. Isso também é inerente a muitas chamadas revoluções coloridas e guerras híbridas, que nós até escrevemos um livro, daqui a pouco, se vocês me permitirem, gostaria de divulgar, que eu fui prefaciante dessa obra, do doutrinador geopolítico russo Leonid Savin.
é inerente a sociedades muito polarizadas. Elas são perfeitos laboratórios para revoluções coloridas que exploram polarizações com narrativas, que pegam frases de efeito e conceitos de ideias, ainda que absolutamente alternativas, alheias e sem qualquer lastro probatório, que até muitos delas baseados em pseudociência, para gerar o medo, gerar insegurança e, consequentemente, deturpar. Então, eu nunca vi um filósofo tão deturpado no Brasil quanto Marx. É impressionante. É impressionante. Essas pautas morais, elas desviam, elas reduzem o debate de economia política e desviam o foco da luta de classes como um ponto central, né, de qualquer debate ou discussão, né. Mas assim, Laterza, retornando ali aos BRICS, né, tu estava falando da questão dessas análises eu e o Celso, a gente andou tendo fortes debates aí com alguns companheiros, né, do nosso campo, né, e a gente até adjetivou de papo de boteco algumas questões, tipo assim, como o Brasil vai sair dos BRICS, o Brasil vai virar VRICS, o BRICS vai virar VRICS, né, não vai mais ser BRICS, vai ser VRICS, quando vai entrar Venezuela e vai sair Brasil. E quem fala isso são pessoas assim que, com todo respeito, né, elas analisam a geopolítica. Tu falaste numa questão muito interessante. Geopolítica não é uma reunião de amigos, né? Não, as relações geopolíticas, elas não são reuniões de amigos, de preferências ideológicas, né? E aí, o que eu digo? Quando eu e o Celso entramos aí no debate, a gente falou, olha, isso é papo de boteco, quem está falando isso, que o Brasil vai sair dos BRICS. Porque se tu for ver os números aí do comércio exterior do Brasil com os países dos BRICS, ele vem numa crescente constante nos últimos aí 10 anos, né? Pelo menos nos últimos 10 anos. Então, nós passamos por Dilma, por Temer, por Bolsonaro, e agora estamos com Lula e continua crescendo. No governo do Lula, o comércio do Brasil com os BRICS continuou crescendo e reduzindo o comércio com os Estados Unidos. Então, é evidente que essa história de que o Brasil vai sair dos BRICS é um completo absurdo e, na minha visão, papo de quem não sabe, quem gosta do papo de boteco. Eu acho que esse adjetivo eu gostei muito, do papo de boteco, porque ele não considera todos os dados que a gente tem sobre o histórico, né, as estatísticas, as perspectivas, né, do bloco. Então, não sei o que tu pensa a respeito disso, né? E se tu já puder entrar nessa questão da presidência do Brasil, aí, o que tu acha que perspectivas, na tua visão, sobre a presidência do Brasil? Não, costumo sempre trazer para as pessoas que o que influencia a dinâmica das relações econômicas e sociais são os fatores reais de poder, e não o personalismo de um determinado líder de ocasião, uma bravata retórica, ou basicamente, né, até por vezes, o que um colunista de um jornal assim decide ou define. Vamos pegar um exemplo. O último governo, final de 2021, 2022, nós vimos a necessidade, era por necessidade, de haver um realinhamento e fortalecimento dos BRICS, até pelo trabalho do ministro Carlos França, que resultou na neutralidade, da declaração de neutralidade do Brasil na guerra da Ucrânia. Por quê? Porque os fatores reais de poder influenciaram. Inclusive com a visita, né, do Bolsonaro ao Xi Jinping. Mesma coisa agora no governo Lula. Nós temos um vice-presidente da República que preside a Câmara e o Conselho Empresarial Brasil-China. Se houver saída do Brasil dos BRICS, inúmeros acordos que estão sendo alinhavados vão ser congelados. E, consequentemente, os países têm interesses. Teremos perdas de mercado, teremos dificuldades de importação de insumos necessários para o tão glorificado agronegócio nesse país. Então, as elites produtivas que compõem decisivamente essa variante chamada fatores reais de poder, elas vão negar qualquer tipo de personalismo que leve a um afastamento do Brasil dos BRICS. Pode haver um congelamento, uma certa tibieza, mas eu não creio
numa ruptura, numa saída, porque seria absolutamente condenado pelas elites, por parcela significativa das elites do PIB desse país, que depende de um alinhamento, alinhavamento com países dos BRICS. Por exemplo, o agronegócio. Os Estados Unidos são competidores nossos no agronegócio. A União Europeia não vou nem comentar. Então, já que esse país depende tanto do setor primário, e eu sou crítico disso, gostaria já de frisar, os fatores reais de poder que são ligados a essa dinâmica vão, com certeza, trabalhar contra, trabalhar criticamente. Mesma coisa, outros segmentos, energético. O segmento energético não pode sobreviver fora dos BRICS. Então, é algo que, lamentavelmente, muitas vezes, as pessoas olham pela retórica daquele político que faz uma bravata do dia, né? E, consequentemente, isso gera temor, desespero. Inclusive, eu até vou aqui frisar, nós vamos organizar em agosto desse ano, na Câmara dos Deputados, agosto ou setembro, o Fórum Futurológico dos BRICS, no Auditório Nereu Ramos. E nós temos vários deputados, políticos, senadores de diferentes espectros políticos partidários, entusiastas. Porque, vamos ser sinceros, Portinho e Celso, quem é que vai querer romper com o bloco que tem Emirados Árabes Unidos? Que tem a China? Tem que ser muito louco. Tem que ser uma autofagia plena, no aspecto econômico mesmo. O maior parceiro comercial de Tocantins e de Mato Grosso hoje é a Rússia, por causa da importação de fertilizantes. Em segundo lugar, a China. A Rússia se tornou o 8º maior parceiro comercial do Brasil, a China disparada maior. Os Estados Unidos caminham para nem ser o segundo, para ser a União Europeia o segundo. Então, é lamentável você sobrepor retórica, bravata em detrimento da lógica, da funcionalidade das estruturas sociais. Muito bom. Isso aí. E sobre a presidência do Brasil, Rodolfo, tens alguma expectativa? Quais as tuas expectativas? Oi? Desculpa, você pode repetir, por favor? Sobre o Brasil na presidência dos BRICS, aí, quais as tuas expectativas? Assim, o que tu acha? Bom, a expectativa, eu creio que haverão fortes anúncios, né, de cooperações, um foco do Brasil na implementação do instrumento de liquidação de pagamentos interbancários do BRICS Pay. Eu acho que uma ênfase em anúncios de projetos ligados ao Banco Nacional de Desenvolvimento, ok? Uma busca de fortalecimento da multipolaridade em alguns campos, porém eu não vejo uma ênfase do Brasil em aderir a certas concepções geopolíticas que a China e a Rússia buscam usar dentro dos BRICS. Lembrando que os BRICS, qualquer decisão precisa de consenso. Então não é basicamente o militarismo chinês ou russo que vai prevalecer sobre isso. Perfeito. Perfeito. E essa questão da moeda, né, Rodolfo, que é o grande tema aí que provoca muito interesse, muita expectativa, né? Existem algumas pessoas que têm ilusão aí de que vai surgir brevemente uma moeda física, né? E na minha visão, eu e o Celso já conversamos muito sobre isso aqui, né? Não vai surgir tão... Talvez até surja aí, daqui a muito tempo, surja um dinheirinho em papel, né? O Unity que eles estão chamando aí, né? Mas pelo menos na nossa visão minha e do Celso, né? A ideia dos BRICS ao tentar construir um modelo alternativo ao SWIFT, né? É mais exatamente construir esse modelo alternativo de trocas, né? Não que necessariamente as populações dos países dos BRICS substituirão as suas moedas pelo Unity ou outra unidade qualquer, né? Como é que tu enxergas isso e como é que tu tá vendo a perspectiva, né? Se tu puder falar também para nós sobre a atualidade, o hoje, como é que está o comércio fora do dólar, né? Que eu acho que é uma questão que muita gente não conhece, aí acho que seria interessante a gente comentar um pouco sobre essa questão aí, né? Que até está muito em voga com o Trump assumindo agora e
e fazendo ameaças, né, que quem fizer negociações fora do dólar, ele vai taxar os produtos, né? Como é que tu está vendo essa questão toda aí? É interessante a sua pergunta. A criação de uma nova moeda de reserva de valor, primeiramente você teria que haver uma complementariedade das diferenças de custos das moedas específicas de cada país. Isso levaria a uma necessária perda de competitividade de um determinado país em detrimento de outro. Porque as economias elas são bastante assimétricas dentro dos BRICS. Então, se você cria uma unidade de reserva de valor, tal como teve a antiga URV, para fazer uma nova moeda, você teria que haver justamente ajustes de câmbio. E não necessariamente isso compensaria para certos países, porque levaria, repito, a custos, tanto financeiros quanto comerciais, e possíveis desequilíbrios cambiais. Então não é simples. Mais compensatório é criar sistemas de pagamentos entre os países, nas moedas locais, nas próprias moedas, ok? E, tal como eu falei, sistemas alternativos de pagamentos interbancários. Isso seria muito mais fortalecedor. E também a composição de reservas dos países fora do dólar, que hoje em dia está muito com cesta de moedas e também com o ouro. Então, eu creio que a tendência maior é haver isso no âmbito dos BRICS. A criação de uma moeda, o próprio Putin ressaltou que é extremamente difícil e insustentável a curto prazo, a curto médio prazo. A curto médio prazo. Porque, vejam bem, grosso modo aqui falando, com a criação do euro, ela levou à perda de competitividade de diversos países europeus, aumento da dívida pública, aumento do custo da dívida pública e uma certa perda também da soberania da política monetária desses países. É complicado você criar uma nova unidade de reserva de valor, porque você tem que fazer ajustes na política monetária, na política cambial, que leva a certos custos. E não tem jeito, sempre acaba tendo a predominância de determinadas economias mais competitivas, que foi o caso da Alemanha na União Europeia. Então, os países são refratários, os próprios países são refratários a criar uma nova unidade de reserva de valor e começar do zero, porque ele implicaria nesses custos aqui explicados. Portanto, repetindo, tendência, fortalecimento do Banco Nacional de Desenvolvimento, presidido pela ex-presidente Dilma. Implementação do BRICS Pay, só isso já vai ser um avanço tecnológico e uma mudança considerável na soberania dos países em relação à liquidação de pagamentos interbancários. E um aumento da composição do comércio entre as moedas locais, o pagamento entre as moedas locais. Lembrando que isso também gera custos. Só para voltar aqui e explicar. No comércio entre a Rússia e a Índia, a Rússia ficou com muita reserva em rúpias indianas. A rúpia sofreu uma certa desvalorização. E, consequentemente, a Rússia teve perdas. Aí, o que fizeram? Tiveram que fazer uma adequação, na prática, um verdadeiro escambo. A Rússia trocar as rúpias existentes por ativos industriais ou parcerias industriais no setor energético da Índia. Então, assim, é o que eu falo, não existe uma simplificação e uma solução fácil nesse aspecto. Mesmo em pagamentos em moedas locais, algum dessas nações vai ter certo prejuízo. Mas tem um detalhe, sofre um certo prejuízo, mas, porventura, né, principalmente quando ocorre desvalorização cambial, mas garante sua soberania econômica.